Ó, vamos lá, vou ensinar como que usa o suporte blocker, no seu caso, para você reforçar a parede do parafuso da saboneteira, né? Tô com a saboneteira genérica aqui que eu peguei no Thingiverse. E qual que é o esquema? Aqui tá vendo que... Bom, essa parede aqui é muito fina já pelo próprio modelo, né? Mas qual que é o esquema? A gente tem que reforçar só essa área aqui, ó. É... Configuração aqui padrão. Camada de 0,2, largura de 0,4. É... Preenchimento tá aqui. Vou colocar aqui em 20% pra gente começar. O que que acontece? Se você colocar 20% aqui, ó. Qual que é esse preenchimento que eu tô usando aqui? Vou só desabilitar o perímetro pra gente poder enxergar. É o preenchimento de linhas. Ou seja, na hora que chega aqui no parafuso, ele tá bem intertravado aqui, os preenchimentos, né? Só que dá pra melhorar isso daqui, né? O que que acontece? Você que usar 20% aqui, nessa camada aqui, vai ter um bom preenchimento. Só que, pô, quero mais. Vou colocar 30%. 300 não, né? 30%. O que que vai acontecer? Ele vai melhorar? Pô, bastante. Só que o que acontece? Ele vai melhorar a peça inteira. Então, de 5 horas foi para 9 horas. Olha só a peça em si. Tanto de preenchimento que ela tem. Ela não vai precisar desse preenchimento. Porque, bom, sabonete. O sabonete não pesa nada. E você não precisa de todo esse preenchimento aqui. Tá, mas beleza. Se eu tirar o preenchimento aqui e colocar para 10%, ele vai acontecer o quê? A parede onde eu quero o parafuso também vai ficar fraca. Ou seja, olha como que tá. Todas as horizontais, não tá intertravado. Qualquer flexão que eu tiver aqui, ele vai quebrar. Não tem um intertravamento. Só que, em contrapartida, a minha peça, ela diminui o preenchimento, só que eu também diminui o tempo. Eu não preciso de tudo isso. Cara, ainda, eu acho que 10% ainda é muito. 8% aqui deve ser o ideal. 8% aqui tá muito bom. Vamos colocar o perímetro pra gente poder visualizar. Olha como que tá aqui, ó. Olha o preenchimento dessa peça aqui. Tudo bem. Para essa parte a gente atende o nosso preenchimento. Só que para onde a gente quer a parte do parafuso não atende. Então para isso o que que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar um recurso chamado suporte blocker. Suporte blocker, qual que é o esquema? Vamos colocar aqui em preparar de novo. Vai clicar na peça. E a gente vem aqui nesse item aqui, bloqueador de suporte. Bloqueador de suporte, você vai clicar nele e vai clicar aqui próximo onde está o parafuso. Não dá para você clicar no meio, você clica aqui, ó. O que que ele fez? Ele criou aqui um cubo. O que que é esse cubo? Ele é como se fosse um outro STL. Na verdade, o que que a gente vai utilizar ele? É, tudo que está dentro dele, a gente vai conseguir ajustar. Só que assim, a gente não precisa ajustar o parafuso. A gente precisa mover esse cubo para ficar bem certinho com o parafuso. Vem aqui em mover e a gente vai mover ele aqui, ó. Normal, igual como se estivesse movendo o STL. Jogou para cima aqui, ó. Dá pra ver mais ou menos que tá atendendo toda a área do parafuso, né? Dá pra aumentar mais ainda. Então, como que a gente vai fazer? Vem aqui em Scale, Escala. Ó, dá pra aumentar por aqui, né? Tanto o X quanto o Y. E o Z, no caso. Ou você pode aumentar por aqui, ó. Vou colocar aqui 150. 150, 150 aqui, todos, né? Como a peça ela só tá nesse sentido aqui, olhando ela de frente aqui, ela só tá no desse lado, a gente não precisa aumentar o cubo para esse lado, mas não tem problema nenhum. Como não tem a peça que você está utilizando, não tem nem outro perímetro, outra coisa aqui, então não vai influenciar em nada. Beleza. Ó, se você vir aqui depois que fatiou, você vai verificar que não mudou em nada. Continua as paredes bem pouquinho, tá vendo? O que que a gente vai fazer? Clicando aqui no suporte blocker, no cubo que você adicionou, você vai vir aqui em ajustes por modelo. Em ajustes por modelo, tem essa opção, é uma das opções do suporte blocker. É modificar ajustes para sobreposição.
Esses itens que apareceu aqui são iguais aos itens que tem aqui do desenho do sua peça. Aqui nesse lado você vai configurar ela inteira, né? Quantos tipos de parede, qualidade, preenchimento. Nesse lado, qualquer ajuste que você fizer aqui, ele só vai ajustar o que está dentro desse cubo. Só o que está dentro desse cubo. Dá até para subir mais um pouquinho ele aqui, ó, para ele ficar completo. Ele só vai ajustar o que está dentro desse cubo. Ou seja, quantas paredes nós temos aqui? Vamos contar. Eu tenho uma, duas paredes, né? Pô, eu quero reforçar a área desse parafuso aqui. Vem aqui em ajuste por modelo, modificar ajustes de sobreposição, espessura da parede e número de filetes da parede. Eu já tenho duas paredes. Eu quero colocar então 5 paredes. Ele só vai modificar o que está dentro, tá vendo? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, deu 4 paredes. Por que deu 4 paredes? Porque não cabe mais, não tem para onde ter mais parede aqui. Mas olha ao redor do orifício do parafuso. Ele completou, ele vai estar maciço. Ele já reforçou bastante, né? Praticamente reforçou 100%, que é o que você precisa. Dá para aumentar isso daqui? A gente aumenta o tamanho do cubo. Se você aumentar mais o tamanho do cubo, ele vai estender a parede aqui, ó. Tava só pequenininho, tá vendo? Ó como que ele tá agora. Então, ou seja, aonde tá seu cubo, ó. Olha o que ele aumentou. Dá para melhorar o que ainda mais? Dá para melhorar a densidade do preenchimento. Ó, não tá aparecendo aqui, né? Só que o que você vai fazer? Selecionar ajustes, né? Vai aparecer todos esses itens aqui. A gente navega até achar o preenchimento e clica aqui, densidade do preenchimento. Dá um fechar. Ele já vai aparecer aqui pra gente aqui embaixo. 8% é o que tá a nossa peça inteira. Se eu quiser colocar aqui os 30% que eu queria, o que ele vai alterar? Ele vai alterar só dentro desse cubo. Não modificou muita coisa, porque a gente já tá cheio de parede. Então, se eu tirar as paredes aqui, o que vai acontecer? Ele vai ficar completo, tá vendo? Ó, 30%. Ele vai reforçar com preenchimento. A parede, ela vai deixar maciça, então vai ter a força total. É a mesma coisa que você colocar 100% de preenchimento aqui, ó. Colocou 100% de preenchimento, ó, o que vai acontecer? Ele vai deixar maciço. Só que a impressora vai ficar, vai, passa tudo aqui. Dá mais um trabalhinho para a impressora. Então, você pode deixar, em vez de você colocar o preenchimento, você pode colocar aqui, ó, como é 4 paredes ao total, por causa que o modelo deu isso. Então, ó, tá vendo? A impressora só vai fazer um tipo de linha. Então, ele vai ficar todo preenchido aqui. Esse é o Support Blocker, é uma das funções dele. Seu STL vai reforçar a parte que você precisa do parafuso. E lógico, aqui também tá ruinzinho, né? Vamos melhorar essa parede. A gente colocou 8%. Vamos colocar aqui 12%. Pelo menos ele intertrava aqui, ainda não intertravou. 15%. Já vai ser o suficiente já para poder intertravar. Ó, ele já fica intertravado. Intertravar o que é? Essas duas linhas aqui, elas estão encontrando uma com a outra. Dá para utilizar outro tipo de preenchimento. Outro padrão de preenchimento. Tem esse. Tem um que eu gosto bastante de usar, que é o giroide. Ó como que fica o giroide. Entendeu? Ó, tá bem intertravado. Olha como que ele funciona, o giroide. Giroide é legal pra caramba. Esteticamente, às vezes, quando você vai fazer um step motion também, ele vai ficar legal. Que você tirando foto, né? Ele sobe. Mas dá pra você usar o cúbico. Tem N tipos aqui, ó. Ó o cúbico como que ele fica. Ele intertrava legal o cúbico, ó. Parece feinho, né? Mas é funcional. Olhando aqui por aqui, ó. Porque aonde que você vai ter a maior força? É aqui no parafuso, que você vai precisar apertar. E aqui o sabonete, cara. Que peso que vai dar o sabonete? Então, não vai ter peso nenhum. Mas isso daí. Isso aí é a função do Support Blocker.